versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: todos já têm? Amém. Se você quiser e puder, ponha-se de pé em reverência a essa palavra, que é linda, maravilhosa, eficaz, poderosa, sobrenatural, traz existência o que não existe. Capítulo 1, versículo 6, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Versículo 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Amém? Diga glória a Deus. Diga: Senhor, fala comigo. Diga: ministra ao meu coração. Eu creio que essa é a tua palavra, em nome de Jesus. Se você crê, antes de sentar, desocupe a mão e dê um aplauso ao Senhor bem forte pela palavra do nosso Deus. Glória a Jesus. Tome o seu assento. Glória a Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo à igreja dos Gálatas 57, mais ou menos depois de Cristo. 57, mais ou menos depois de Cristo. E Paulo escreve à igreja dos Gálatas, ou a região da Galácia. Essa região, ela continha importantes cidades que estavam bastante evangelizadas. Eram cidades que tinham bastante igreja. E cidades fortes naquela época. Cidades que a igreja estava bem já estabilizada. Listra, Derbe, Icônio, Pisídia da Galácia, onde tinham igrejas cristãs plantadas por Paulo. E Paulo está dando uma recomendação à igreja dos Gálatas, dessa região. Essa igreja era composta em sua grande maioria por judeus que haviam se convertido a Cristo. Amém? Amém. Só que no meio da igreja estava surgindo um grupo de falsos ensinadores, de falsos mestres, de falsos profetas. Paulo chama de um outro evangelho. As pessoas estavam querendo, dentro da igreja de Cristo, semear um outro tipo de evangelho. E Paulo escreve justamente para proteger a igreja desse tipo de ensino. E ele escreve no versículo 6, você leu aí: em outras palavras, eu estou maravilhado que tão depressa vocês tivessem largado o evangelho que eu ensinei. Porque as pessoas, de tanto ouvir, as pessoas, por darem ouvido, estavam crendo nas distorções trazidas por esses falsos mestres, embutidos, inseridos dentro da igreja do Senhor. No versículo 6 ele diz assim: eu estou maravilhado, vocês tão depressa já largaram a verdade por esse outro evangelho. Ele está espantado. No versículo 7, perceba, versículo 7 ele diz: o qual não é outro. O qual não é outro, porque não existe outro evangelho, é isso que ele quer dizer. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Inquieta, no original, é perturbar. Inquietar é perturbar. Então Paulo está de olho na igreja, protegendo a igreja, explicando que essas pessoas estavam lá perturbando a paz da igreja, perturbando a unidade da igreja. E Paulo está escrevendo justamente para proteger essa unidade, para proteger a fé da igreja. E ele diz no versículo 7, transtornar. Essa palavra é interessante, eu queria que você, se puder, até escreva, se você gosta de tomar nota, né? Essa palavra no grego é metastrefo. Metastrefo. O que é isso? O que é esse transtornar? Esse transtornar é distorcer. Esse transtornar é inverter. Esse transtornar é corromper. E ele diz aqui, essas pessoas estão perturbando, né, inquietando e querendo transtornar, querendo distorcer
o evangelho de Cristo. Engraçado é que a igreja estava estabilizada, Paulo já tinha ensinado a igreja, Paulo já tinha dispensado o evangelho de Cristo para a igreja, mas algumas pessoas estavam meio que duvidosas, algumas pessoas estavam dando ouvidos a esses ensinos ou a esses falsos ensinos. E ele diz no versículo 8, ele diz, olha, ainda que nós mesmos, olha Paulo se colocando, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, e vos anuncie outro evangelho além deste que você já recebeu, seja anátema. Talvez muitos aqui já saibam o que é anátema, mas talvez alguns também ainda não saibam. Anátema tem dois sentidos no grego antigo do tempo de Paulo. Anátema significa maldição ou repreensão enérgica. Quando Paulo está dizendo, esse outro evangelho tem que ser considerado anátema, Paulo está dizendo, esse outro evangelho tem que ser repreendido com energia. Mas há um outro sentido no grego do tempo de Paulo para essa palavra anátema. Essa palavra anátema significa também oferenda voluntária a deuses pagãos. Você não entendeu? Paulo está dizendo, se alguém vir te oferecer outro evangelho além desse, que você já recebeu, Paulo está dizendo, seja considerado como um despacho para uma entidade. É forte. Então, nessa escrita dele aos Gálatas, Paulo está deixando a igreja consciente, olha, cuidado com o que vocês vão comer aí fora. Cuidado com o que vocês vão receber. Porque evangelho vocês já receberam. Então, cuidado com esse outro evangelho, porque ele corrige, né? Ele diz, não é outro. Mas cuidado com esse outro evangelho. E ele diz que é para considerar como uma anátema, como uma maldição, como algo que é oferecido a deuses pagãos. E existe 4 formas da gente descobrir, da gente perceber se o que a gente está recebendo é heresia ou não. Tem 4 formas para você perceber se eu sou herege. Não é para você comer tudo não, abertamente, não. É para você examinar. Tem 4 formas para você saber se o seu pastor é herege, se os obreiros são hereges, se a igreja onde você vai lá, você que nos visita é herege, você que nos assiste pela internet, se é herege. Tem 4 formas. A primeira, qual é? Quem pergunta? Qual é? A primeira, examinando as escrituras. Essa é a primeira forma. Examine as escrituras, ou seja, compare. Paulo diz, ou melhor, Lucas escrevendo em Atos capítulo 17, versículo 11 e 12, que Paulo sai com Silas e sai de Tessalônica e vai até uma região chamada Bereia. Lá em Bereia tem uns crentes que são conhecidos até hoje, os crentes bereanos. Olha quem estava pregando para eles, Paulo. Sabe o que eles faziam quando Paulo pregava? Examinar as escrituras. Então, como é que eu sei se é heresia? Como é que eu sei se é falso mestre? Como é que eu sei se é falsa profecia, se o profeta é falso? Escritura sagrada. Primeira coisa, compare com as escrituras. Faça como os bereanos. O primeiro fundamento da igreja é a palavra. Amém. Quem lembra do primeiro fundamento da nossa igreja? A palavra de Deus. Palavra de Deus. Então ouviu, vai para a palavra. Vai examinar as escrituras. Tudo isso que eu estou ouvindo, tudo isso que é ensinado, tudo isso que o pastor ensina, passa num simples teste de hermenêutica. Um simples teste. Hermenêutica é a arte de interpretar. No caso da hermenêutica bíblica, as pessoas recomendam, os estudiosos, que pelo menos 3 passagens em diferentes lugares tem que dar base a esse pensamento, a essa tese minha. Primeiro, exame as escrituras. Eu vou saber se é aceito ou não, se é heresia ou não. Amém? Segundo, então eu tenho que examinar as escrituras. E segundo lugar, para saber se isso está certo, esse ensino está certo ou não, eu examino a fé coletiva. A fé coletiva da igreja do Senhor Jesus em quase 2000 anos de história. Eu vou examinar isso. Eu examino as escrituras e vou para a fé coletiva da história da igreja. São quase 2000 anos. Eu vou pegar esses ensinos, essa teologia, eu vou pegar essas informações, esses estudos de quase 2000 anos de história, vou abrir a tampa do lixeiro
pseudo-nova revelação, por causa de uma pseudo-nova profecia, por causa de um movimento, de uma visão. Ei, vamos olhar para 2000 anos de história, além das Escrituras. Olhe para a coluna, para as colunas da igreja. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 9, ele diz que Pedro, Tiago, João, Filipe e os demais são colunas da igreja. As colunas da igreja, Pedro, Paulo, Tiago, Filipe, João, Barnabé, Apolo, ensinavam isso. Eles ensinavam essas coisas. Primeira coisa. Segunda coisa, eu vou olhar para os pais da igreja. Os pais da igreja ensinavam isso? Quais eram os ensinos? Como criam? Como ensinavam os pais da igreja? Agostinho, Irineu, Crisóstomo, Policarpo. Essas pessoas, o que eles ensinavam? Os pais da igreja. Pastor, ainda não estou satisfeito. Vamos para a pré-reforma. Vamos para a pré-reforma. O que ensinava, por exemplo, John Wycliffe? O que ensinava Savonarola? O que essas pessoas ensinavam? Dá base para isso que eu estou ouvindo agora. Tem base. Vamos para a reforma. Saímos da pré-reforma, vamos para a reforma. Lutero ensinava isso. Jacob Armínio ensinava isso. John Knox ensinava isso. Pais da igreja, homens da reforma, ensinavam isso. Vamos para pós-reforma. Homens como John Wesley, homens como Charles Spurgeon, homens desse naipe, eles ensinavam isso. Esses novos ensinos, essas novas profecias, essas novas revelações têm base na história, no ensino desses homens. Pós-reforma tem base. Então, primeira coisa, eu vou para as Escrituras. Depois eu vou examinar 2000 anos de história, 2000 anos de ensino, 2000 anos de teologia voltada para a palavra de Deus. Terceira forma, como é que eu sei se esse ensino é falso ou verdadeiro? Eu examino a fé coletiva da igreja contemporânea. Porque a igreja contemporânea ainda tem igreja bíblica. Oh, glória a Deus, 2, 3 entenderam. A fé contemporânea ainda tem igreja bíblica. Ei, não pode todo mundo na vala como não. Ainda tem homem sério. Ainda tem pastor sério. Ainda tem pastor que só tem uma esposa. Ainda tem pastor que só tem uma família. Ainda tem pastor que prega a palavra de Deus. Ainda tem pastor que não rouba a igreja. Ainda tem gente séria. Examine a fé contemporânea. O que homens e igrejas bíblicas hoje ensinam? O que pessoas, por exemplo, como o reverendo John MacArthur, o que esse homem ensina? Dá base para essas novas revelações? O que homem como o reverendo Hernandes Dias Lopes ensina? O que homem como o reverendo Esteban Fernandes ensina? O que homem como o pastor Silas Malafaia ensina? O que homens desse naipe ensinam? O reverendo Jimmy Swaggart, o reverendo Billy Graham, o que essas pessoas ensinam? Essas novas revelações encontram base na teologia desses nomes que eu te falei? O que tem ensinado o Dr. Alderi Nelson Rocha? Irmãos, Paulo está dizendo, me espanta como vocês tão depressa já estão dando ouvidos a outro evangelho. Olhemos para 2000 anos de história. E a quarta forma, nós temos que olhar para a posição da igreja, como Paulo fez. A quarta forma de você descobrir se é heresia, se esse ensino é verdadeiro. Qual era a posição? Paulo está dizendo, tem uns aí que estão perturbando. Essa nova revelação perturba ou traz paz? Essa nova revelação une ou divide? Traz paz ou confusão? Quantos estão aqui? Amém. Então esses são os 4 filtros que você deve usar para quando você estiver ouvindo coisas, para quando você estiver fuçando a internet, para quando você estiver indo buscar revelação no YouTube. Ei, deixa eu te dizer, ainda tem igreja bíblica, ainda tem pastor sério, capaz de te ajudar nas escrituras sagradas. Quarta forma. Agora, Paulo escreve isso querendo proteger a igreja. Agora, uma coisa que me deixa espantado é que não são coisas só dos dias de Paulo. São coisas dos dias atuais. E eu quero falar para você aqui rapidamente, que eu não quero cansar você não. Você está cansado? Estou olhando a cara de cansado daqui. Não quero cansar você não. Vou mais ou paro?
Não tá bom, vou pela maioria. Ou seja, tem 4 filtros que nós podemos usar, como eu te falei. Vá para as Escrituras. Veja 2000 anos de história. 2000 anos de história. Os pais da igreja, os apóstolos. Porque a Bíblia nos ensina: seja perseverante na doutrina dos apóstolos, não de um apóstolo. Examine as Escrituras, examine a história, examine o atual modelo da igreja. É o que Paulo estava olhando. Paulo escreve porque ele estava sabendo. Ei, está tendo perturbação aí. Perturba ou traz paz? Soma ou divide? Então nós temos que ficar ligados. Sabe por quê? Porque nós não estamos isentos disso. Paulo passou por isso nas igrejas. Teve pessoas que Paulo até mandou. Paulo disse: não se preocupa não, esses eu já entreguei a Satanás. De tão grande que era a perturbação para dividir a igreja. Todo mundo querendo ser mestre, todo mundo querendo ser apóstolo, todo mundo querendo cargo, posição. Aí Paulo fica nessa situação. Sabe o que é que ele faz? Ele escreve cartas para dar diretrizes à igreja, da teologia que ele recebeu do alto. No século 21, ela é bombardeada por falsos evangelhos também. O primeiro, se você gosta de anotar, anote. O primeiro falso evangelho, o evangelho do pragmatismo. Que evangelho é esse, pastor? O evangelho pragmático é o evangelho do toma lá da cá. O evangelho do toma lá da cá é o evangelho do imediatismo. É o tipo de evangelho que as pessoas veem pelo que Jesus tem para dar, não por quem ele é. Esse tipo de evangelho anda sendo pregado por todo canto e atrai as pessoas, porque cada vez mais as pessoas estão materialistas, querendo coisas. Esse tipo de evangelho eu venho à igreja e busco a Jesus pelo que ele tem, não pelo que ele é. Eu busco pelo que ele tem e pelo que ele pode me dar. Mas eu nunca consigo lembrar, nem nunca consigo visualizar o que ele já me deu. Aleluia, Deus. Ah, só 2 pessoas aqui já receberam alguma coisa de Jesus. Eu já recebi muito. Ele já te deu alguma coisa? Então seja grato pelo que ele já te deu. Amém? Então o evangelho pragmático nos faz pensar em Jesus como um agente ao meu serviço. E a igreja e o reino dele como uma agência de serviço. Sabe qual é a pegada desse evangelho? Está doente? Vem para Jesus, ele cura. Está pobre? Vem para Jesus, ele vai te fazer rico. Está desempregado? Vem para Jesus, ele vai te dar um emprego. Está encalhada, minha filha? Está encalhado, varão? Vem para Jesus, ele vai preparar a varoa. Esse é o evangelho do pragmatismo. Esse é o evangelho que nos faz ver as coisas e nunca o dono da bênção, o autor da bênção, o autor da vida. Esse evangelho é falso. Esse evangelho é falso. Amém? Amém? Esse evangelho é falso. Então, quando você se deparar com um falso evangelho, o que é que você deve fazer? Abra a Bíblia comigo. Tito, capítulo 3. Tito, no capítulo 3. Tito, no capítulo 3. Versículo 8. Tito, no capítulo 3, no versículo 8. Quem achou? Amém. Eu não. É BVN. É porque minha Bíblia está toda marcada, quando eu puxo já vem as outras. Tito 3, versículo 8. O que é que a gente faz quando surgem esses falsos ensinos? Veja. Versículo 8 diz assim: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Versículo 9. Mas não entrem em questões, irmãos, discussão teológica. Não entrem em questões loucas, genealogias, contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Meu Deus. Versículo 10. Ao homem herege, depois de uma e outra advertência, evite-o, sabendo que esse tal está pervertido
e peca, estando já em si mesmo condenado. Agora essa palavra evite, presta atenção. Paulo está ensinando a um jovem pastor que também estava sofrendo com isso. Isso não é de hoje não, irmão. Esse pastor Tito estava sofrendo com isso. Falso ensino na igreja. As pessoas cercando os crentes da igreja com falsas profecias, com falsos ensinos. Aí ele diz, essa pessoa que está trazendo isso, advirta uma ou duas vezes. Se não tiver resultado, evite. Evite essa pessoa. A palavra em grego é apaitou. Evite é romântico em português. Apaitou é rejeitar. Rejeite. Corte comunhão. Esse é o sentido da palavra original. Então, eu escuto um falso evangelho. Eu tenho que estar dando meu ouvido? Eu tenho que estar emprestando minha mente? Não. Eu tenho que me voltar para a palavra do Senhor, buscar ao Senhor, me agarrar a ela, porque essa é a palavra da verdade. Então existe esse falso evangelho. O evangelho do pragmatismo, onde tudo é rápido, tudo é imediato. O que eu quiser eu consigo. Está indocumentado? Vem para Jesus. Ele dá green card. Ele dá documento. Esse é o evangelho. São pessoas que são atraídas por esse tipo de evangelho. Mas as pessoas que são atraídas pelo evangelho do imediatismo, elas conhecem o que Jesus tem, mas não conhecem Jesus. É a mesma história. Eu acho que você já deve ter lido a história dos ricaços, dos milionários que aparecem na Forbes. Todo ano sai a lista dos homens mais milionários, mais ricos do mundo, não é? Você já deve ter visto. Aí você sabe onde o cara mora, vê a foto da casa, vê a foto dele, mas você não conhece ele. Você não conhece ele. Você só sabe dele. Tem pessoas atraídas pelo evangelho do pragmatismo que só conhecem as coisas que Jesus tem, mas não conhecem Jesus. Quantos estão aqui ainda? Amém. Então corra desse evangelho. Gente que busca Jesus, atraído por esse evangelho, em busca de fama, em busca de bens, em busca de riqueza. Olha só. Não vem para Jesus, tu vai ficar rico. Vem para Jesus, tu vai ser um youtuber famoso. E agora a moda é youtuber. Então você vai ser famoso. Vem, você vai conquistar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. A Bíblia explica lá. Quem é que oferece bens e riqueza em troca de adoração? Não é Jesus, é Satanás. Vem! Olha, todos esses reinos da terra eu te dou. Se você prostrado me adorar, Jesus, sai de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. E só Ele prestarás culto. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Aleluia! Esse evangelho fácil, rápido, me faz ver Jesus como um empregado meu, que Ele tem por obrigação fazer as coisas para mim. É como se Jesus precisasse de nós. Não, a igreja precisa de mim, Jesus precisa de mim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Tanto eu como você, somos nós que precisamos dele, urgente e desesperadamente. Eu preciso dele em desespero. Aleluia, Deus. Ele é o sal que não deixa essa carne apodrecer de uma vez. É você que precisa de Jesus. Aleluia. Essa cidade precisa de Jesus. Essa igreja precisa de Jesus. Não é Ele que precisa de nós, querido. Fuja desse evangelho. Tem um segundo tipo, o evangelho social. O evangelho social é o evangelho do socialismo e do esquerdismo gospel. É o evangelho do esquerdismo gospel. É aquele que não interessa se está bem, se está indo bem, se está bom, não. Eu tenho que ser do contra. Eu só tenho que ser oposição. A igreja investe em templo, não concordo. A igreja investe em aluguel, não concordo. A igreja vai enviar para missões, eu também não concordo. A igreja vai botar uma luz atravessada, não gosto. Mas por quê? Não tem razão, eu só não quero, eu sou do contra, eu estou aqui para ser do contra. Esse é o evangelho social. Esse evangelho social nos faz ver Jesus como um justiceiro social. Esse evangelho quer mostrar para o povo, para o mundo, um Jesus que vem trazer justiça social. Ei. Que conversa é essa? Não, Jesus vai tornar todo mundo igual, o pobre e o rico. Que conversa é essa? O evangelho social quer nos mostrar um Jesus justiceiro social, que vai equiparar as classes sociais. Que conversa é essa? Jesus veio foi para arrancar o homem das garras de Satanás, salvar o homem da condenação do pecado e escrever o nome dele no livro da vida. Seja pobre, seja rico, seja
evangelho joga as pessoas umas contra as outras. Divide as classes. Joga a igreja contra a liderança, liderança contra a igreja, irmão contra irmão. Esse é o evangelho social. É pregado por aí. Você tem que ser de tal nível, você tem que ser não sei de quê, você tem que ser não sei de onde. Jesus não é nenhum Robin Hood. E esse evangelho quer nos mostrar Jesus como um Robin Hood. Jesus não é Robin Hood. Esse tipo de evangelho produz socialismo. Esse tipo de evangelho produz pessoas sociais, mas não transformadas. Esse tipo de evangelho é onde é formada as pessoas políticas. Pessoas políticas, verdadeiros camaleões, que agora sorriem para você, quando viram as costas falam mal de você. São as pessoas que querem estar todo o tempo de bem com todo mundo, porque parece um candidato a vereador, tem que ter o voto de todo mundo. Meu Deus. Aí fica bem com um, fica bem com o outro, ouve daqui, aí leva para ali. Evangelho social. Socializa. Tem comunhão, só não tem caráter. Meu Deus. Só não tem caráter. Forma pessoas sociais, mas não transforma. Fuja desse evangelho. Terceiro, o evangelho filosófico. Esse é tremendo. O evangelho filosófico no século XXI é o dos debates. É o dos títulos. É o evangelho dos que tem não sei quantas mil letras. Tem um alfabeto inteiro antes do nome. PHD, perequetê, tereguetê, não sei de quê. As letrinhas antes do nome. É o evangelho do campo das ideias. É o evangelho do exterior, mas não do interior. Ele está gravado na mente. O evangelho filosófico é para eu discutir. Quando Paulo disse evangelho não é para ser discutido, é para ser pregado. Aceite quem quiser. É essa a direção de Paulo. O evangelho é para ser pregado. Aceita se quiser. Essa é a vontade de Deus. Agora Deus quer que todo homem aceite. Deus quer que todo homem se renda ao evangelho, porque é o evangelho que é loucura para o mundo. É poder de Deus para a nossa salvação. Oh, aleluia! O evangelho filosófico é o que mistura fábulas, mitos, contos com o evangelho de Cristo. Eu vou atrás das fábulas, eu vou atrás dos contos, eu vou atrás dos mitos, eu misturo com o conhecimento humano. É o evangelho dos títulos, é o evangelho do doutorado. Gera conhecimento da letra, condições até de eu ganhar o debate. Gera condição de eu ganhar as discussões. Eu só não sou transformado. Eu discuto com quem quer que seja. Por quê? Porque eu me formei. Porque eu estudo, meu amigo. Eu estudo. De Gênesis Apocalipse eu conheço tudo. Está tudo aqui, ó. Que pena, só não está aqui. Meu Deus. Evangelho filosófico produz doutores e mestres a gosto do freguês. É como Paulo disse: chegará um tempo que as pessoas vão escolher mestres para si, de acordo com o seu gosto. Não, esse daí não serve não, prega muito duro, eu vou escolher o mais fácil. Não, esse daqui prega muito assim, tem um sotaque meio paraibano, não gosto desse mestre não, eu vou pegar o outro. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Evangelho filosófico produz crentes e produz mestres a gosto do freguês. São pessoas que são riquíssimas em letras, mas paupérrimas, verdadeiros mendigos de fé e de conhecimento, de experiências com Deus e de caráter. O quarto evangelho, o evangelho cultural. Esse é uma desgraça. Esse é um dos piores, e eu vou te dizer por quê. O evangelho cultural é aquele onde o evangelho tem que se adaptar às pessoas. A igreja, o evangelho tem que se adaptar às pessoas, não as pessoas ao evangelho. O evangelho cultural é aquele onde as pessoas querem que a Bíblia se adapte a elas, suas ideias, mas não querem se adaptar às escrituras sagradas. A Bíblia diz: examine. A Bíblia diz: examine. E toda, viu? Não um versículo isolado não, é toda. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que toda ela é divinamente inspirada. Glória a Deus. Toda ela divinamente inspirada. O evangelho cultural é o evangelho do movimento gospel. Você já ouviu falar? Ah não, aqui não. Mas tem lugar que já escutou falar disso. O movimento gospel. Sabe qual é o evangelho cultural? É o evangelho que tem que ter igreja para todo gosto. É o evangelho que produz o crente a gosto do freguês. O evangelho cultural é o evangelho do movimento gospel. O evangelho cultural é o evangelho do crente axé. É o evangelho do crente pagodeiro. É o evangelho do crente carnavalesco. Eu vi um dia desse uma matéria. Uma moça
continua. Evangélica, evangelho cultural. Produz o crente carnavalesco, produz o crente pagodeiro, produz o crente funkeiro, produz qualquer tipo de crente, a gosto do freguês. Só não produz salvação. Só não produz salvação. Esse evangelho cultural é o evangelho das picaretas. Atrás do teu eleito só não vai quem? Pois é esse o evangelho cultural, onde a igreja tem que se adaptar ao gostinho das pessoas, onde tem que ser pregado o que não confronta, é onde tem que ser pregado o que as pessoas gostam de ouvir. Ei, I'm sorry, ligou no canal errado, você aí na internet, veio no lugar errado, porque aqui vai ser pregado o que tem que ser pregado. Aleluia. Você vai aplaudir da palma toda. Que confronta o evangelho de Cristo. O evangelho cultural é o evangelho do crente junino. É do crente junino, do arraial. Sem João com Jesus. É o evangelho do crente junino. É o evangelho do crente Halloween. É o evangelho do crente Papai Noel. Esse aqui, o evangelho cultural. Eu tenho que me adaptar. A gente tem que adaptar a igreja, pastor. Tem que adaptar a palavra. Não fala isso não. Meu Deus. Ou seja, esse tipo de evangelho faz eu dançar, não importa que música esteja tocando. Eu vou me balançar. Meu Deus. Esse é o evangelho cultural. Faz eu dançar, não importa qual seja a música. O que eu quero é estar no meio. Levar o nome disso, levar o nome daquilo, de crente, de cantor, de pregador, de pastor, de bispo. O que importa é o teu título. Nada mais importa. Evangelho cultural. Fuja dessa praga. Porque o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, tem no mínimo 4 funções para nós. Não é entreter, não é te agradar, massagear teu ego, nem o meu. Primeiro é salvar a alma do homem. Segundo, transformar esse homem. Terceiro, manter esse homem salvo. E quarto, o que é que o evangelho quer? Levar esse homem ao serviço do reino de Deus. Pastor, mas não é nada disso que eu vivo, não é nada disso que eu estou vendo. Ou não recebeu o verdadeiro evangelho, recebeu o falso, ou o verdadeiro que está recebendo está entrando aqui e saindo aqui. Porque o verdadeiro, quando entra e desce para o coração, o homem é transformado, ele é salvo, o nome escrito no livro da vida, e ele passa a ser produtivo para a glória de Deus. Só quem pode adorar. Glória a Deus. Estou terminando. O quinto evangelho. Estamos no século 21. Sofrendo o que Paulo sofreu, as agonias que Paulo sofreu, que Tito sofreu, que Timóteo sofreu. O evangelho esotérico. Século 21. Evangelho esotérico. É o evangelho da rosa ungida, da vassoura ungida. É o evangelho do chaveiro ungido. Recebe a chave aí, irmão, vai ter o carro do ano. Aí você vai lá na fé, né? Aí sai da loja com um carro em forma de carnê, com 72 suaves prestações. Sim ou não? É o evangelho esotérico que dá chave, que dá rosa, água benta e não sei mais o que, água ungida, água do poço de Jordão, água lá do Rio Jordão, terra santa. É o evangelho da terra santa. Leva um pouquinho, despeja lá na porta de entrada da tua casa, que os demônios não vão entrar. Demônio não tem medo de terra. Demônio não tem medo de cálice de uva. Demônios tem medo, sabe de quê? É de uma vida consagrada, ungida, cheia do Espírito Santo. E o nome de Jesus. 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 Aleluia. O evangelho esotérico é o evangelho das pedras, da terra santa, como eu disse. Faz o seguinte, come um pouquinho dessa terra, vê se não vai dar briga do mesmo jeito. Eu comia terra, irmão, não sei por que você está rindo. Eu, quando era novo, comia terra. O bucho é o tamanho. Não briga, irmão. Vai comer a terra santa que trouxeram lá do Monte Sinai. Vai dar no mesmo, vai ter briga do mesmo jeito. Irmão, o evangelho esotérico está aí, é o evangelho do sal grosso. É o evangelho do banho de descarrego. Atrai pessoas, mas não muda a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. É o evangelho da água ungida. É o evangelho da água ungida. Pega essa garrafinha, dá para o teu marido,
Dá pro teu filho, pro teu cachorro, pro teu papagaio, vai falar. Toma a garrafinha da água ungida. Sabe qual é a água mais poderosa do que qualquer água ungida? Lágrimas de arrependimento. Aleluia. Se arrependa. Aleluia. Lágrimas de arrependimento é mais poderoso do que qualquer pedra esotérica, do que qualquer amuleto, do que qualquer terra, ainda que venha de Israel. É mais poderoso a água da lágrima do arrependimento. É muito mais ungida. Muito mais ungida. Quantos estão entendendo o que o pastor está falando? E diga-se de passagem, pega a garrafinha da água ungida e leva um envelopinho para você trazer semana que vem. De 100 para cima está valendo. Sim ou não? Deixa eu te dizer uma coisa, como pastor que te ama, como teu pastor, não pague pela sua bênção. Amém. Nunca pague, não aceite esse evangelho fajuto, mentiroso. Glória a Deus. Amém. Por fim, o evangelho da supergraça. O evangelho da supergraça. Onde se pode tudo. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Ui. Deus é amor. Deus entende. Esse é o evangelho do nada a ver. Você já escutou ele? Não é possível. Esse pastor é muito carrasco. Esse pastor é muito duro. Não é possível que um Deus tão amoroso vá castigar um filho que ama. Vai nessa. Vai nessa. Ou melhor, não vá nessa. Não vá nessa. Sabe por quê? Porque de fato, Deus é amor. Mas Deus é justiça. Amém, eu creio. O evangelho da graça, o evangelho do Senhor me faz enxergar que Deus tem um amor incondicional para comigo. Mas eu preciso me alinhar com Ele para receber o favor dele. Aleluia. O evangelho da supergraça, eu posso andar de todo jeito. Eu posso ser visitante da presença de Deus. Mas a promessa é para os que habitam. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. O evangelho da supergraça me faz passar as noites como eu quero. Para chegar na igreja do Senhor e querer um culto que pegue fogo. Meu Deus. Porque não interessa quem eu seja. Deus tem que fazer desse jeito. Por quê? Porque Ele é amor. Ele me perdoa. Ele tem obrigação para comigo de me perdoar. Evangelho da supergraça. E a Bíblia não fala de supergraça. Não se engane. Não se engane. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. De Deus não se escarnece. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não se engane. Eu estou te falando a verdade. Porque eu amo a tua alma. Não se engane. Não existe evangelho da supergraça. Não existe. Esse é um dos piores que tem. Sabe por quê? Porque esse me faz enxergar Deus como se Deus fosse um retardado. Deus é um retardado. Um velho caduco que não está vendo o que eu estou fazendo. Meu Deus. Que não está vendo como eu ajo com meus filhos. Que não está vendo como eu ajo com a minha esposa em casa. Que não está vendo como eu ajo com a igreja. E subo aqui para quebrar tudo. Agora eu estou cheio de fogo e dá um salto. Ei, Deus está vendo. Deus está vendo. E você perverso da internet, você que está tomando conta da igreja do Senhor, caminhando de todo jeito, barganhando, vendendo a igreja de Cristo com o balcão do negócio, Deus vai se ver contigo. Você vai encontrar com Ele. A igreja do Senhor merece respeito. Não há supergraça. O que há é graça. Se agarra a ela, porque Paulo disse, escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9: pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Receba a graça do Senhor sobre a tua vida. Vai para a vida toda. Oh, aleluia. Esse evangelho da supergraça me faz esquecer que Deus também se ira. Pastor, não tem isso não acredito não. Então rasgue essa parte da Bíblia. Deus também se ira. A ira dele vai ser derramada sobre essa humanidade que cada dia mais está afastada dele. Que cada dia mais vira as costas para ele. Deus vai derramar a ira dele sobre esta terra. Qual será a nossa posição? Onde estaremos? Evangelho da supergraça? Deus entende. Não é possível que Deus vai deixar eu passar por isso.
Evangelho da supergraça não existe. É pela graça. A graça é um favor que eu não mereço, mas eu tenho que crer, porque é mediante a fé. Amém. Quantos estão aqui? Amém. Aleluia. Esse falso evangelho produz às vezes até remorso, irmão, mas nunca metanoia. Arrependimento genuíno, mudança, transformação. Não, produz até remorso. Eu fico triste com o que eu fiz, mas na segunda-feira eu volto a fazer de novo. Esse evangelho da supergraça exclui da sã doutrina a justiça de Deus e nos faz pensar que Deus é só amor. O evangelho da supergraça exclui da doutrina sagrada, da sã doutrina, a justiça de Deus, exclui o inferno e até mesmo o diabo. Meu Deus. Evangelho da supergraça. E tudo isso está aí nos nossos dias. A igreja do Senhor do século 21, seja aqui no Brasil, irmão, onde for, está sendo atacada. E nós precisamos estar firmes. Fique de pé no Senhor. Então tem esses evangelhos que atraem as pessoas. Por que eu devo vir a Cristo então? Por que eu devo vir à igreja? Por que eu devo buscar a Jesus? Eu vou te dar rapidamente 3 motivos. Primeiro, sabe por que você tem que vir à igreja? Não é para você ser rico. Não é para arrumar namorada. Não é para arrumar namorado. Pastor, o senhor não sabe da minha história. Estou encalhada, pastor, faz muitos anos. Você não vem aqui para isso. Sabe por que você deve vir à igreja e buscar o Senhor Jesus? Primeiro, por causa da minha e da tua condição. Aleluia. Aleluia. Não tem motivo, irmão, para festejar, não. Quem não tem Jesus está festejando por causa da cegueira. Tem que olhar, você tem que vir para a igreja e buscar Jesus por causa da sua condição. Qual é, pastor, a minha condição? Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e todos foram destituídos, separados da glória de Deus. Por que eu devo vir à igreja e buscar Jesus? Porque eu estava separado. Porque eu estou destituído da presença dele. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Porque eu, como pecador desnaturado, o meu futuro é a morte espiritual. Querido, creia você ou não, tem uma eternidade te esperando. Você vai viver ela com Deus ou sem Deus, a decisão é sua. Ai, pastor, parece muito duro. Parece, mas eu estou falando porque te amo. Amém, Jesus. Eu estou falando e trazendo essa palavra pastoral para o teu coração, para que você se alinhe com o céu, porque Ele quer te ver lá, Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Por que eu tenho que vir para a igreja? Para conquistar? Para ter bens? Não. Você tem que vir para a igreja e buscar Jesus por causa da tua condição. Aleluia. Tiago, ele cheio do Espírito Santo, ele disse: ei, vocês têm que exaltar a Deus. Vocês têm que limpar as mãos de vocês e purificar o coração, porque a condição de vocês é de miseráveis. O homem sem Jesus é a pior criatura que pode ter na face da terra. O homem sem Jesus é a maior das miseráveis criaturas. Essa é a nossa condição. O evangelho da supergraça vai dizer que você é um super-herói, vai dizer que você é um super-homem, que você nasceu para vencer, que não importa como está a tua vida. Sabe o que eles vão te dizer? Deus é contigo, vai na fé. Deus só é com quem está com Ele. Essa é a verdade. Verdade, Deus. Essa é a verdade rasgada, pura, nua e crua. Glória a Deus. Está lá deitando com um e com o outro, está lá cheirando cocaína, fumando maconha o tempo todo, com bebedice, traindo a mulher, traindo o marido, e vai ouvir uma profetada dessa, um falso profeta desse, dizer que Deus é contigo. Deus é contigo coisa nenhuma. Deus disse a palavra dele, Ele anda com quem anda com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, eu vou voltar satisfeito, porque eu queria escutar a verdade. Você está escutando É, a verdade. aleluia. Por que eu tenho que vir? A minha condição. Eu sem Jesus, eu sou o mais miserável dos homens. Minha alma está podre. Eu preciso de salvação, é por isso. Por isso. Segundo motivo. Aí agora deve ser por causa da esposa. Agora o pastor vai falar, vai me abençoar. Não. Segundo motivo, sabe por que é? Você deve vir à igreja e buscar a Jesus, porque você quer uma mudança de vida. Aleluia. Até quando vai ficar para lá e para cá? Até quando vai ser essa vida?
Uma hora crê, outra não crê. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Até quando? Vai ficar brincando com Jesus, irmão? Até quando? Vem e volta, vem, parece um ioiô. Até quando? Sabe por que eu venho? Sabe por que eu busco a Jesus? Porque eu quero uma mudança. Aleluia. E mudança só se dá através do encontro com Deus. Glória a Deus. O encontro com a denominação? Muda nada. Encontro com a religião evangélica? Muda nada. Encontro com a religião católica, espírita? Muda nada. Mas o dia que se encontrar com Jesus, Aleluia. Aleluia. aí a vida muda. Glória a Deus. Aí a vida muda. Aleluia. Em terceiro lugar, por que é que eu devo vir? Além da minha condição, além de querer mudar de vida, porque eu quero a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que parece estranho para alguns esse nome? Vida eterna. O que é que você quer fazer da sua vida, querido? Você está achando que vai viver aqui seus 30, 40, 70 anos, 100 anos e vai se acabar tudo por aqui? Sua alma é imortal. Você vai prestar conta. Queira você ou não, você vai viver eternamente. Agora aqui você decide, com Deus ou sem Ele. Tem a morte eterna esperando o ser humano, mas também tem a vida eterna. Pastor, eu quero buscar a Jesus por causa da vida eterna. Eu quero viver eternamente com Ele. Esse é o maior dos motivos. Eu não sou crente para ser pastor. Eu não sou crente para ser pastor de igreja. Eu não sou crente para ter carro. Eu não sou crente para ser cidadão, ter green card. Eu não sou crente para ter esposa. Não, em primeiro lugar, eu sou porque eu quero a vida eterna. A vida eterna. O que é que vale mais para você, o passageiro ou o eterno? Bote na balança. Pastor, eu quero a vida eterna. Quer? Então não tem outro caminho. O caminho é Jesus. O pastor não tem vida eterna para você. O babalorixá não tem vida eterna para você. O papa não tem vida eterna para você. O padre não tem vida eterna para você. A igreja católica não tem vida eterna para você. A igreja evangélica não tem vida eterna para você. Você quer vida eterna? Só Jesus. A palavra do Senhor diz em João capítulo 3, versículo 16: mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 25: o testemunho é esse, a promessa é essa. Qual é, João? Vida eterna. A palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12: este é o testemunho. Deus dá a vida eterna aos seus filhos, e a vida eterna